Fala galera, tranquilo? Então, vamos lá, mais uma aula, tá, de física. Hoje a gente vai estar falando sobre receptores elétricos, né? Na nossa última aula sobre eletricidade, a gente viu geradores elétricos, certo? E agora a gente vai ver receptores elétricos, né? Você já deve estar sentindo alguma similaridade entre esses dois, né? Porque geradores e receptores, a gente já começa a ter um entendimento que eles funcionam mais ou menos juntos, né? Então, é uma continuação. Vamos lá. Olhando para esse esqueminha aqui, né? Que é o esqueminha do receptor, a gente vai lembrar muito do esqueminha do gerador, porque eles são praticamente idênticos, tá? Eles têm aqui, ó, uma fonte, né, e uma resistência interna, beleza? Os dois têm isso em comum. Qual que é a diferença, né? A diferença é que se você olhar lá no gerador, né, esse símbolo aqui, ele está invertido. No gerador, ó, esse símbolozinho aqui, ele é para o outro lado. Ele é assim, ó, do menos para o mais, tá? E no receptor, como a gente está vendo aqui, ó, ele vem do mais para o menos, beleza? Primeira coisa para diferenciar um do outro. Então, no receptor, a gente tem esse esqueminha aqui, representado por esse símbolo, que é o E', tá? Lembra lá que o gerador era E e a resistência interna do gerador era Rzinho. Agora, no receptor, a gente tem E' e Rzinho linha. Tranquilo? O resto continua igual. Eu tenho uma corrente elétrica passando pelo meu receptor e tenho uma diferença de potencial U aqui, ó, nos terminais desse meu receptor. Qual que é a função, né? Para que serve um receptor? O que é um receptor? A gente viu que gerador, né? Geradores elétricos eram aquilo que produzia a energia elétrica. Não foi isso que a gente viu? Então, se o gerador ele produz, o receptor ele faz o quê? Ele recebe, não é isso? O gerador produz, o receptor recebe. Então, o receptor elétrico, ele é todo elemento elétrico, todo equipamento elétrico que recebe energia elétrica. Então, professor, então minha televisão é um receptor? Sim, sua televisão é um receptor. Meu celular é um receptor? Seu celular é um receptor. Uma máquina de furar é um receptor? É um receptor. Uma batedeira, um lentificador, um micro-ondas? Sim, tudo isso pode ser considerado como um receptor, porque ele está recebendo energia elétrica de alguma fonte, beleza? Como que funciona um receptor, né? A gente viu lá que o gerador, ele fazia o quê? Ele produzia uma certa quantidade de energia, não era isso? De energia elétrica, mas ele não conseguia pegar toda aquela energia que ele produzia e passar para quem ele queria gerar essa energia, né? Sempre tinha o quê? Sempre tinha uma perda, seja por calor, seja por som, né? A gente viu isso. No receptor funciona do mesmo jeito, só que ele não está mais o quê? Gerando, produzindo, ele está recebendo. Então ele recebe uma quantidade de energia elétrica, certo? E uma parte ele usa para a finalidade que ele quer fazer, né? Por exemplo, a televisão aparece o som, a máquina de furar fura, a máquina de lavar gira, bate, né? E uma parte ele perde, né? A gente sempre vai ter essa parte da energia que é perdida durante o processo. Essa parte que é perdida, a gente fala que é a energia dissipada, beleza? E a parte que eu uso é a energia útil, tá? Vamos lá. Beleza. Então, o receptor elétrico, ele recebe energia elétrica, uma parte ele usa porque ele quer e uma parte ele perde. Guarda isso que a gente vai usar daqui a pouco. Beleza. Quanto que vale esse Ezinho aqui, né? Quanto que vale o E'? Lembrando que esse E', assim como no gerador, é uma força eletromotriz. Lembra que eu falei lá que o gerador produzia uma força eletromotriz? Só que essa força eletromotriz não é uma força como a gente está acostumado a ver em Física 1, tá? Ela é uma força pelo contexto histórico que ela foi criada, ela foi chamada de força eletromotriz. Mas ela não é uma força, né, lá M vezes A. Ela é uma DDP, ela é uma tensão,
Então, isso aqui é gerado uma tensão, né? É recebido uma tensão nesse receptor, tá? Que é igual a potência útil, ó, potência útil, ou seja, esse Ezinho aqui é a DDP do receptor. Então, a DDP do receptor é igual a potência útil, ou seja, toda a potência que ele utiliza, dividido pela corrente, tá? Tranquilo. Resistência é Rzinho, né? É Rzinho linha agora, porque é receptor. Continua sendo resistência interna. E aí, eu tenho aquelas potências de novo. Eu tenho potência recebida, potência dissipada e potência útil, tá? Potência recebida é a potência que eu recebo de fora do sistema, tá? É a potência que o meu receptor está recebendo do sistema. Então, a potência recebida, PR, vai ser igual a U, que é o meu U externo, ó, é o meu U no terminal do meu receptor, vezes I, que é a corrente que passa pelo meu receptor, né? Essa fórmula aqui a gente já viu várias vezes, que é a normal potência igual a U vezes I. Normal, potência recebida. Beleza. Qual vai ser a minha potência dissipada? A potência dissipada é aquela que eu perco, não é? A gente já falou sobre isso. A potência que eu vou perder dentro desse meu receptor, ela vai estar relacionada com quem? Ela vai estar relacionada com a minha resistência interna, não é? Assim como era no gerador. Então, tudo que eu perco, todas as grandezas que eu perco, elas estão acopladas nessa resistência elétrica aqui. Então, ó, a minha potência dissipada, ela vai ser R' vezes I ao quadrado, porque é a potência dissipada nessa resistência interna, beleza? E a potência útil? A potência útil é quanto eu efetivamente uso no meu receptor, tá? Então, ó, são três coisas. Eu recebo uma parte, um pouco eu uso, um pouco eu perco. Então, o que eu recebo? Potência recebida, U vezes I. O que eu uso? Potência útil, que é E vezes I. Lembrando que E a tensão, é a DDP do próprio receptor, tá? E I é a corrente. Então, a potência útil é E vezes I. O que está claro aqui já nessa primeira equaçãozinha aqui, né? Que é só passar o I para o lado de lá. Tranquilo? Potência recebida, potência dissipada e potência útil. Assim como no gerador, eu posso calcular o rendimento desse meu receptor. Quão eficiente é esse meu receptor, né? E aí eu vou fazer potência útil sobre potência recebida. Potência útil é E vezes I e potência recebida é U vezes I. Corto o I aqui, o que sobra? Sobra que o meu rendimento é igual a E' sobre U. Então, meu rendimento é DDP do receptor dividido pela DDP externa que eu estou recebendo. Tranquilo? O rendimento é esse aqui. Beleza. E aí que chega finalmente na equação do receptor, né? E aí, é importante lembrar, porque se a gente voltar lá no gerador, a gente vai ver que no gerador, esse sinalzinho aqui, ó, é menos, é um menos. Lá no gerador, a gente tinha que U era igual a E menos RI. E aí, para a gente não confundir gerador com receptor, é só a gente pensar naquilo que eu já acabei de falar várias vezes para vocês, que é, o gerador, ele está gerando energia, não é? E aí, tudo que ele gera, né, tudo que o gerador gera é igual ao que ele passa, ao que ele produz, mais o que ele perde, não é isso? Então, o gerador, ele produzia uma certa quantidade, e isso aqui era igual ao que ele produzia, menos o que ele perdia, né? Ele produzia uma parte, perdia uma parte. Isso era igual ao que ele fornecia por sistema. Então, no gerador, era o que eu produzo, menos o que eu perco, é igual ao que eu efetivamente dou para o sistema. Agora, no receptor, olha só, ele usa uma parte, né, e perde uma parte. Então, se eu estou usando um pouco e perdendo um pouco, se eu juntar esses dois, eu tenho o quê? Eu tenho exatamente o que eu recebi, não é isso? Então, ó, tudo que eu estou recebendo é igual ao que eu uso mais o que eu perco. O que eu uso mais o que eu perco é igual ao que eu recebo.
não tem como ser diferente disso, né? Porque se eu estou usando uma parte, estou perdendo uma parte, junto isso tem que ser igual a tudo que eu recebi, né? Beleza, então essa aqui é a nossa equação do receptor. U é igual a E' mais R' vezes I. Tranquilo? Vamos lá para a nossa última parte agora de receptor, que é a curva característica do receptor, né? Assim como no gerador, né, a curva característica do receptor, ela vai obedecer qual equação? A equação do receptor. Então, olha só, a equação do receptor é U é igual a E mais RI. O que isso aqui lembra, né? O que isso lembra? Se você pegar aqui, ó, U é igual a E' mais RI. Isso aqui lembra muito uma equação de primeiro grau, ó. Y é igual a X mais B. Não lembra muito? Ó, qual que é a diferença? A diferença é que aqui está invertido, ó. Né? Então aqui estaria assim, ó. Estaria B mais AX. Né? Quem é B? B é E'. Quem é A? É R'. E quem é X? É I. Então, ó, B, né, é uma constante e A também é uma constante. Então, se B e A são constantes, E' tem que ser constante e R' tem que ser constante também. O que faz sentido, né? Por quê? E' é a força eletromotriz do meu receptor, ele não vai mudar. E R' é a resistência interna também do meu receptor, também não vai mudar. O que pode mudar? O que pode mudar é a DDP que eu recebo, U, e a corrente que passa pelo meu receptor. Isso pode mudar, porque eu posso variar. Agora, a resistência interna não tem como variar, ela vem de fábrica. A resistência do seu aparelho lá na sua casa, sua televisão, no seu ar-condicionado, ela não muda. Ela é aquilo que ela vem de fábrica, não vem especificado lá no manual. Então, ela não vai mudar. É a mesma coisa aqui, tá? Então, como que eu construo um gráfico de uma função do primeiro grau? Um gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, né? E como eu tenho um coeficiente positivo aqui, ó, mais, ela é uma reta inclinada para cima. Lembra que no gerador era uma reta inclinada para baixo. Por quê? Porque lá era menos. Lembra que era menos? Lá? Então, lá era para baixo. Agora, aqui, como a gente tem, ó, um mais, a nossa reta é inclinada para cima. Tranquilo. Então, ó, aqui é o meu eixo I e aqui é o meu eixo U. Beleza. E o Rzinho? Quem é meu Rzinho? O meu Rzinho aqui é o A. Se você lembrar lá de matemática, você vai lembrar que esse A aqui, ele é chamado de coeficiente angular. B é o coeficiente linear, né? O coeficiente linear é onde a reta corta o eixo Y, né? Ou seja, quem é coeficiente linear é o E'. Então, ó, onde que a reta corta o eixo Y? Aqui. Então, aqui é o meu coeficiente linear. E o A? O A é o meu coeficiente angular. O coeficiente angular, ele é numericamente igual à tangente de θ, né? Tangente desse ângulo aqui. O que é tangente, né? Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Não é, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente? Isso não é tangente? Então, o meu R é justamente isso. Tangente é numericamente igual a tangente de θ. Porque, ó, se eu isolar esse R aqui, ó, vou isolar esse R aqui, ó. R' é igual a U menos E dividido por I. Ó, U menos E dividido por I. Passei o E para lá, menos. Passei o I dividindo. Então, ficou U menos E dividido por I. Beleza. Quem que é isso aqui, ó? Quem que é U menos E? U menos E não é isso aqui, ó? Olha no gráfico. U menos E não é esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui não é o cateto oposto? E quem é I? I não é esse tamanho aqui, ó? E esse tamanho aqui também não é o cateto adjacente? Então, o que é isso aqui? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Ah, se isso aqui é cateto oposto sobre cateto adjacente, logo, R' tem que ser igual a tangente de θ. Beleza?
Então, a gente confirma aqui, né, que Rzinho é igual a tangente de θ nesse nosso gráfico. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, um abraço, tamo junto.